Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à RA. O tema de hoje é estratégias para Caxias do Sul e região, em especial o Aeroporto Regional da Serra, Vila Oliva. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o senador da República pelo Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reins. Agora, nos telões, confiram as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. No projeto Degustar de hoje, recebemos a Vinícola Quinta Dom Bonifácio. Localizada em Caxias do Sul, a Quinta Dom Bonifácio está a 800 metros de altitude, com 60 hectares de vinhedos próprios e 17 variedades de uvas viníferas diferentes. Uma vinícola familiar, administrada por primos que seguem o sonho dos antepassados italianos de transformar vinhos e espumantes em verdadeiras obras de arte. Senhoras e senhores, agora para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial ao nosso palestrante do dia de hoje, senador de Caxias do Sul, Luiz Carlos Reins, bem-vindo à nossa casa. Prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. Vereador Alexandre Bortoluz, que hoje representa a Câmara de Vereadores. Presidente da CDL Caxias, e em seu nome também todos os ex-presidentes da CDL, vejo diversos aqui presentes. Mauro Andreassa, bem-vindo. Obrigado por escolher a nossa casa para fazer a festa de vocês, nós nos sentimos muito honrados com isso. Daniel Randon, presidente do Transforma RS, ex-presidentes aqui da nossa SIC, a imprensa, e especialmente cada um das senhoras e dos senhores que escolheu a nossa SIC para estar hoje nesse nosso evento. É uma alegria, uma satisfação nós darmos abertura a mais uma RA especial, e especial por muitos motivos, mas principalmente porque hoje nós celebramos 60 anos da CDL Caxias. Uma entidade que caminha conosco pela mesma estrada, pela estrada do desenvolvimento, do fortalecimento do comércio local. Mas quero começar prestando um reconhecimento ao nosso palestrante dessa segunda-feira, o senador, repito, de Caxias do Sul, Luiz Carlos Reins. Senador, o senhor trouxe para a Serra inúmeras entregas. Foi graças à sua atuação firme que nós avançamos em temas fundamentais, não só para Caxias do Sul, mas para toda a região da Serra Gaúcha. Tivemos verbas decisivas quando falamos da ampliação do nosso Hospital Geral, aprimorando a capacidade de atendimento em toda a rede de saúde pública da região. Tivemos articulações políticas para melhorar o acesso da Serra à capital, lá pela 448,
como alternativa de trânsito lá por Capela de Santana. Uma obra pensada para melhorar a mobilidade da região metropolitana, é verdade, mas de toda a Serra Gaúcha. O senhor também foi um dos primeiros a colocar de forma concreta o nosso aeroporto regional na agenda federal. As articulações com a SAC, com a Secretaria Nacional de Aviação, e a inclusão do projeto nos orçamentos do governo ao longo de vários anos e até mandatos, mostram que a Serra é, sim, a sua prioridade, a sua casa. Soma-se a isso o apoio incondicional, desde o primeiro instante, ao Porto Meridional. A atuação decisiva para a definição lá do Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul. E as articulações para viabilizarmos um tão sonhado terminal rodoferroviário aqui em Vacaria. São projetos que dão competitividade a toda a Serra e que ampliam as nossas condições de desenvolvimento. E quando os produtores rurais sofreram, sejam por enchentes ou sejam por estiagens, lá estava o senhor presente, articulando financiamentos, articulando medidas de apoio que buscassem garantir e mitigar os efeitos daquele evento. Na pandemia, um momento dramático para todos nós, para todo o país, para o mundo inteiro, o senhor destinou recursos para a compra de respiradores, lá para o nosso Hospital Geral, e viabilizou tantos outros investimentos que, no fim, salvaram vidas. Essas conquistas são frutos da sua coerência política. O senhor sempre teve o lado do desenvolvimento. Não muda conforme o vento, não implode pontes. Ao contrário, sempre foi um homem de diálogo, de construção e de trabalho. Aliás, o seu gabinete lá em Brasília sempre esteve e está de portas abertas a todos nós que circulamos lá pela capital federal. Sempre que nós precisamos de um apoio, de uma interlocução, de um encaminhamento, lá está o senador. Em muitas ocasiões, fomos a sua primeira agenda lá no Congresso. Não é exagero, repito, dizer que o senhor se dedicou mais à Serra e a Caxias do Sul do que à sua própria Candelária, a sua cidade natal. Para nós, o senhor já é muito mais caxiense, e assim eu nominei, do que candelariense. Por conta de tudo isso, todo esse carinho, todo esse calor humano em recebê-lo aqui na nossa casa. Além de tudo isso, senhoras e senhores, também destacar que nesse fim de semana, a SIC realizou lá na Rota do Sol, como já é tradicional, mais uma edição do nosso pit stop da Rota do Sol. A Rota do Sol, que infelizmente segue com as suas condições de tráfego muito precárias, e isso por si só justifica toda a nossa mobilização. A ação reafirma o compromisso da SIC para com a sua comunidade. Vamos até lá, marcamos presença, chamamos atenção e cumprimos o nosso papel. A nossa esperança é de que isso tudo resulte em alguma melhoria. E o fim de semana também foi marcado por duas brilhantes iniciativas que movimentaram demais a nossa cidade. O Festival Sálvia levou gastronomia, levou arte para a Praça das Feiras, mostrando mais uma vez a força da nossa economia criativa e a potência com que fazemos Caxias quando nós nos dedicamos. Ao mesmo tempo, o grande espetáculo de Natal, tracionado pela Manha Bosco, e vejo aqui o Pedro, parabéns, Pedro, pela iniciativa. Tornou o centro da cidade frequentado, com pessoas circulando. É muito bom ver Caxias pulsando, viva
e crescendo, gerando emprego, renda e oportunidade no seu entorno. E hoje, Mauro, nós, então, celebramos os nossos 60 anos do nosso querido CDL Caxias. Te saudando, repito, estendo a toda a equipe, a todo o time CDL, que fez história e construiu esses 60 anos. Diretores, associados, ex-presidentes, colaboradores e parceiros. 60 anos de trabalho sério, de batalhas, de vitórias e, principalmente, de muitas e muitas entregas para o nosso comércio. Uma trajetória que ajudou e ajuda a moldar a Caxias do Sul que nós conhecemos. Parabéns a todos vocês. E, por fim, também quero aproveitar para registrar que esta é a RA de número 35 do ano de 2025. E também a última da nossa gestão. Juntamente com os meus vice-presidentes, o Rubem Bisi, a Idalice Manchini e o Eduardo Michelin, nós encerramos esse ciclo com um sentimento pleno de missão cumprida. Temos orgulho de ter presidido essa entidade, orgulho do trabalho feito, dos resultados alcançados e, sobretudo, do espírito de união que nos guiou do primeiro ao último dia. Foi uma honra para nós podermos ter servido esta casa, a nossa querida SIC Caxias. Bisi, Ida, Michelin, era só para vocês terem levantado, mas enfim, pessoal, de coração, muito obrigado pela parceria que tivemos esses anos, 4 anos todos, e vida longa também a nossa SIC, além do nosso CDL. Obrigado, uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, como forma de agradecimento e reconhecimento pela valiosa contribuição parlamentar, convidamos ao palco, que retorne ao palco, por favor, o presidente Celestino, os nossos vice-presidentes, o Rubem Bisi, a Idalice Manchini e o Eduardo Michelin, por favor. E para receber essa placa, convido ao palco o senador Luiz Carlos Reins. Holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh. A placa contém os seguintes dizeres: a SIC Caxias, juntamente com os sindicatos patronais que integram a entidade, manifesta seu agradecimento e reconhecimento pela valiosa contribuição parlamentar na defesa e no avanço da infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos da Serra Gaúcha. Caxias do Sul, 1º de dezembro de 2025. Senhoras e senhores, temos convites. O espírito natalino vai iluminar a SIC Caxias nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, às 20 horas, no estacionamento da entidade. Vamos realizar a 3ª cantata de Natal da SIC Caxias, um espetáculo gratuito e aberto a toda a comunidade. Nesse ano, o concerto traz o tema Festejo de Natal, que celebra a união, a esperança e as tradições brasileiras por meio da música e da emoção.
A apresentação é com os coros Infanto Juvenil e Juvenil do Moinho UX, sob regência e direção artística de Cristiane Ferronato, em uma experiência cênico-musical que combina o erudito, o popular, o sagrado e o festivo. Estão todos convidados a participar da nossa cantata de Natal. Convidamos também para uma noite especial de celebração. Participem do jantar de diplomação do Conselho Executivo Gestão 2026-2027, o momento que oficializa a nova liderança da entidade e fortalece a nossa conexão empresarial da cidade. Gestão 2026-2027 é composta pelo Biratan Hessler, presidente, o Oliver Kies Viesser, vice-presidente de indústria, Marcos André Rossi Victorazzi, vice-presidente de comércio, André Renato Zucco, vice-presidente de serviços. Inscrições no site da SIC Caxias, até dia 8, no dia do evento, ao meio-dia. Senhoras e senhores, a edição de hoje marca os 60 anos da CDL Caxias. A CDL Caxias do Sul nasceu pelas mãos de muitas pessoas. Foi no dia 14 de dezembro de 1965, no antigo Hotel Alfred, que mais de 20 lojistas se reuniram para assinar a ata de fundação da primeira entidade de classe dos comerciantes caxienses, na época denominada o Clube de Dirigentes Lojistas. Logo antes da reunião, a adesão já havia sido geral. Em meio ao debate fervoroso daquele dia, perceberam que a união levaria o grupo a um objetivo muito maior: o desenvolvimento de toda a comunidade de Caxias do Sul. A CDL Caxias é uma entidade sem fins lucrativos, que objetiva o desenvolvimento de seus associados por meio de capacitações técnicas, benefícios diferenciados, vantagens exclusivas e a tradicional representatividade da CDL Caxias. Oferece suporte ao setor empresarial, com foco nas áreas de varejo, serviços e indústria. Trabalha para que todos os associados cresçam e evoluam gradativamente dentro de seus nichos, ganhando espaço no cenário regional. Também exerce o caráter orientativo, que prioriza o bom atendimento à população caxiense, a fim de transformar o comércio em uma prática satisfatória, tanto para lojistas quanto para clientes. Atua ainda como um núcleo de informação econômico para o município, disponibilizando pesquisas qualitativas e quantitativas frequentemente. A CDL Caxias do Sul é a maior entidade no movimento lojista do Rio Grande do Sul e a quinta maior CDL do Brasil em número de associados. Benefícios oferecidos: o SPC, Certificado Digital, CDL Cobranças e Balcão de Negociação, CDL Saúde, CDL Qualifica, CDL Telefonia, CDL Empregos, CDL Parcerias, CDL SOS e CDL IA. Confiram o vídeo comemorativo aos 60 anos da CDL Caxias. Oi, acho que você já me conhece, mas se não me conhece, vou me apresentar. Eu faço parte de Caxias há 60 anos. Pode me chamar de movimento ou de história viva que pulsa no coração dessa cidade. Há 6 décadas, eu me reinvento todos os dias. Nas vitrines, nas ideias, nos serviços, nas conexões. Comecei pequena, com papel, lápis e uma vontade enorme de fazer diferente. Hoje sou moderna, contemporânea e não perdi minha essência. Gosto de ouvir, te entender, de construir junto. Quero estar perto. E por isso, nossos eventos são feitos para você. Estou com todos, estou com você. No seu momento, em todas as possibilidades.
O empreendedorismo não para, e eu também não, porque meu papel é apoiar. Sou feita de gente, de ideias, de futuro. Eu sou a CDL Caxias. Eu construo essa cidade com você. CDL Caxias do Sul, 60 anos. Para a entrega de placa, em nome da SIC Caxias, convidamos o presidente Celestino Oscar Louro. E para receber essa homenagem, convidamos ao palco o presidente da CDL Caxias, Mauro Andreassa. A placa contém os seguintes dizeres. A SIC Caxias homenageia a CDL Caxias pelos 60 anos de história, dedicação e contribuição ao desenvolvimento empresarial de Caxias do Sul. Ao longo de 6 décadas, a CDL consolidou-se como uma entidade de referência comprometida com o associativismo, o fortalecimento do comércio, dos serviços e a valorização do empreendedorismo local. Sua trajetória reflete liderança, credibilidade e o propósito de impulsionar o crescimento econômico e social da nossa comunidade. Celestino Oscar Louro, presidente da SIC Caxias, Caxias do Sul, 1º de dezembro de 2025. Muito obrigada. Agora convidamos ao palco o Ivonei Miguel Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, para também entregar placa ao presidente da CDL, Mauro Andreassa. Agradecemos ao presidente Ivonei e convidamos a diretoria da CDL, por favor, ao palco para uma foto conjunta. São os convidados da mesa 5, por favor. Muito obrigada. Eu convido, por favor, o presidente da CDL Caxias, o Mauro Andreassa, para a sua saudação. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião almoço. É uma honra estar aqui na SIC, uma entidade tão representativa para Caxias, para celebrar os 60 anos da CDL Caxias. Para marcar a expressividade da nossa entidade e da nossa região, recebemos hoje o senador Luiz Carlos Reins, que abordará a importância da melhoria da mobilidade regional, em especial o tão esperado Aeroporto Regional da Serra, de Vila Oliva. A força do nosso comércio e a crença no trabalho como agente transformador sustentam até hoje o legado dos lojistas visionários que há 6 décadas desenharam em um simples caderninho a ideia de um cadastro de inadimplentes do comércio local. Assim, em 14 de dezembro de 1965, nasceu a CDL Caxias. De lá para cá, percorremos uma trajetória que nos orgulha e que nos entregou o maior banco de dados da América Latina, o SPC Brasil. Trazemos em nossas raízes a história daqueles que nos antecederam e em nossos horizontes o fruto da nova geração que dará continuidade a este legado. Em 60 anos foram 36 presidentes com inúmeras propostas e ideias de dedicação fizeram a CDL evoluir e tornar-se referência. A CDL Caxias é construída por muitas mãos. Somos mais de 80 funcionários, responsáveis
por acolher as necessidades e apoiar diariamente a jornada de cada associado. Este compromisso reflete no marco alcançado neste ano festivo mais de 100 mil empresas associadas. Embora tenhamos com orgulho o logo lojista em nosso nome, 45% dos associados já pertencem ao serviço. Um sinal claro que estamos cumprindo nosso propósito de gerar valor e desenvolvimento para pequenos, médios e grandes negócios. Entre as entregas que marcam a celebração dos 60 anos, destacamos o Natal Brilha Caxias, realizado em parceria com a Prefeitura, como forma de presentear e de agradecimento à comunidade. Decoramos a Praça Dante com a roda gigante, iluminamos a Júlio de Castilhos e proporcionamos diversas atrações artísticas que aproximam as famílias. Mais do que entretenimento, sabemos que essas ações movimentam a economia local e contribuem para a prosperidade de todos. Agradeço aos meus colegas de diretoria, aos conselhos, aos membros da Assembleia e aos colaboradores que, pelo empenho e dedicação, que preservam nossa história e constroem nosso futuro. Um agradecimento especial ao nosso presidente Celestino por abrir esse espaço para esta homenagem. Ao senador Luiz Carlos Reis, além de agradecer pela presença e por aceitar o convite, registro nossa satisfação em transformar este momento em um espaço qualificado de debates sobre a estratégia de mobilidade que impactam diretamente toda a cadeia produtiva e da geração de renda da nossa região, especialmente pelo avanço que o Aeroporto Regional da Serra em Vila Oliva nos proporcionará. Muito obrigado e um excelente almoço. Como forma de agradecer e reconhecimento pelo trabalho, convido, por favor, o presidente Mauro, aqui ao lado, para que entregue, então, um presente ao senador Luiz Carlos Reis, em nome da CDL Caxias. Senhoras e senhores, para compartilhar estratégias para Caxias do Sul e região, bem como sua atuação parlamentar, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o senador Luiz Carlos Reis. Muito bem-vindo. Bem, bom dia. Prazer estarmos mais uma vez em Caxias, num momento difícil da vida brasileira. Conversamos um pouco em off, na sala do Celestino Louro, nosso presidente, também do Andreasa, a quem eu quero cumprimentar e agradecer, Andreasa, pela visita que vocês fizeram comigo, você, seus colegas. O Pioner já era assíduo frequentador lá do gabinete, obrigado. E parabéns pelo CDL, 60 anos aqui de Caxias, aos seus 6 mil associados, e representado pela sua diretoria que esteve aqui com você assumindo. Prazer estarmos aqui, prefeito Adiló, nosso vereador Bortola, o Caleb, Bressan, e também o Daneluz, que está aqui na mesa conosco. Dizer da satisfação de estarmos sobre alguns temas que nós estamos trabalhando. Isso começou, acho que foi em abril de 2019, onde eu vim fazer um agradecimento aos votos recebidos na Serra Gaúcha, porque eu nunca havia feito campanha eleitoral em Caxias. E na Serra Gaúcha fui muito bem votado, então vim agradecer num evento da SIC, lá em Bento Gonçalves. Gialdi, o presidente, SIC Serra, estava também lá o nosso Gasperim, da SIC Caxias, estava lá o Zignani Bise e o Mob Caxias, e ali nasceu o que nós estamos falando hoje, né? As demandas BAMP. BAMP também, que foi presidente do SIC Serra, e representava os anseios da região para que as coisas acontecessem. Eu agradecendo os votos,
e recebi as demandas da região. Louro falava aqui já em algumas coisas, Bise também comentava na sua fala, e o principal item era a questão do aeroporto Vila Oliva, o porto de Arroio do Sal. Não é apenas a Transaçoriana, Bise, era a duplicação da ponte da BR-116 entre São Leopoldo, que é um caminho para a região. São alguns dos temas que nós nos dedicamos. E prazer estarmos aqui hoje, dizendo que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Andreassa, pelo convite, pelos 60 anos da tua entidade, de estarmos presentes hoje aqui, falando um pouco sobre esse tema. E aí, todo o trabalho que nós fizemos sempre foi conectado com a prefeitura, que era o Guerra naquele momento, o Gasperim, aqui da SIC, e o Zignani, em nome do MOB. Todas as reuniões que nós fizemos, esse grupo estava presente. MOB, SIC e a Prefeitura Municipal, junto com o pessoal de Gramado. Da reunião que fizemos lá em Bento Gonçalves, voltando a Brasília, falei com o ministro Tarcísio por telefone, e ele autorizou o Ronei Sajoro, que era o secretário-geral da Secretaria da Aviação Civil, não tinha ministério naquele momento, que pudesse desenvolver todo o processo. Havia uma disputa entre Caxias, Gramado e Canela, para saber onde é que seria o aeroporto. Canela queria o aeroporto, Gramado queria o aeroporto e Caxias queria o aeroporto. Naquele dia o prefeito Fedoca agradeceu, disse: Gramado não vai disputar. Canela continuou com Orsolini e Caxias com Guerra. E o desempate veio do Ronei, que disse: o aeroporto é Caxias, Vila Oliva, já tem um pré-projeto pronto, já temos recursos garantidos para a obra, que era 204 milhões, e vamos trabalhar, independente de Canela, seguir o seu projeto, e depois nós aprovamos um projeto para Canela também, que dizia o prefeito que a iniciativa privada iria construir o aeroporto lá de Canela. Até hoje não saiu. Mas o projeto daqui andou. Inúmeras reuniões, e naquele dia que nós trouxemos aqui, Bise, Guerra prefeito, Gasperim estava lá, os vereadores, Bortoli, estavam presentes também, naquele momento, onde o Ronei Sajoro anunciou Vila Oliva, 204 milhões, anunciou Passo Fundo, 46 milhões, anunciou Santa Rosa, 42 milhões, anunciou Santo Ângelo, 40 milhões, São Borja, 12 milhões e Santa Maria, 21 milhões. Desse aeroporto, agora o prefeito Adiló já está licitando Vila Oliva. Passo Fundo concluiu, era um aeroporto público, o Estado terminou o projeto, recebeu o dinheiro, já foi inaugurada a obra pelo presidente Bolsonaro. Santo Ângelo, até hoje, não concluiu o projeto e perdeu 42 milhões, porque o Estado não deu andamento. Santa Rosa, a prefeitura está em execução do projeto. São Borja ainda não pegou o dinheiro e Santa Maria já concluiu a obra. Isso foi anunciado aqui em Caxias, no dia que o Ronei veio aqui. Dali foram inúmeras reuniões, dezenas de reuniões que nós tivemos. E naquele dia do anúncio, prefeito Adiló, eu dizia ao Guerra: Guerra, você está recebendo um presente, 204 milhões para o aeroporto sonhado desde 2007. Ele deu um suco de ovo, um kitzinho ali. E eu disse: Bise, que nos levou eu e o Ronei para o aeroporto. Bise chegou em casa e foi pegar um vinho da adega dele para dar para agradecer o Ronei, que não recebeu o presente, que não podia receber o presente. Pelo menos agradeço o cara que trouxe uma notícia dessa. Pessoal, eu não vou estender a minha fala, mas eu falo até amanhã de manhã,
das dezenas, centenas de horas que nós nos dedicamos a esse tema. Eu sou deputado federal, fui prefeito e sou senador. Randon, a tua empresa tem uma marca. Você vende a tua empresa pela marca que tem. Marco Polo, da mesma forma, Bise. O Andreassa, seu supermercado, citando essas 3 empresas, um político vive de voto. E voto precisa que o pessoal saiba do que está acontecendo. Meu amigo Gasparim, se todo mundo sabe, não sabe, Gasparim. Seguramente, Andreassa, dos teus 6.000 associados, 90 e tantos você não sabe que eu entortei um dedo sobre esse aeroporto e nem que ele vai sair. É preciso que teus 6.000 associados saibam disso e possam vender isso. Para que as coisas possam acontecer efetivamente, devem acontecer. Demorou? Sim. A culpa não é nossa. O dinheiro estava disponível. E aí, Adiló, veio a contratação da empresa Iguatemi. Você foi comigo lá, a Drica Caxiense, que hoje está em Brasília, participou da audiência, quando nós fomos à Infraero. E a Infraero disse que faria o projeto. Podia contratar sem licitação. E aqui a equipe jurídica do Adiló disse que não podia fazer sem licitação. Podia ter contratado sim, porque é uma empresa do governo, parceira do governo, para usar o dinheiro do governo. Isso teria acontecido lá já no início do processo. Mas tá bom. Foi contratado, demorou, mas a empresa terminou o projeto. Uma série de questões aconteceram. Desde a licença ambiental, eu recordo que nós falávamos nas reuniões aqui na prefeitura, ainda no tempo do Guerra, a dificuldade que tínhamos sobre esse processo. Falei com a Marjorie, que era a presidente da FEPAM, e trocou uma pessoa da FEPAM daqui de Caxias para autorizar a licença ambiental que não tinha, parte do que nós fizemos. Daneluz, seguinte, nunca haviam falado com os donos do terreno. Eu fiz uma reunião, pedi ao Daneluz, fez um churrasco, agradeço, tomamos um vinho, dia muito frio, lá em Vila Oliva, e nós apresentamos aos donos do terreno para que eles pudessem saber do aeroporto e me agradeceram. Senador, aqui nós só ouvimos falar. E eu dizia, Guerra, acerta com esse pessoal, porque qualquer um que questionar, não sai o aeroporto aqui. Entra uma ação na justiça e se arrasta esse processo se o dono da terra não quiser. Agradeceram. Foi feito naquele instante a avaliação, 28, 29 milhões, se não me falha a memória. E o pessoal aceitou o valor. O Estado não tinha dinheiro. Naquele instante, quando o Eduardo Leite assumiu, com extrema dificuldade, não podia pagar. O Guerra, e eu havia acompanhado um processo da prefeitura de Ló, 30 milhões de reais para iniciar a estrada Caxias-Vila Oliva. E eu convenci o Guerra, pega esse dinheiro e faça o pagamento da terra. Ele aceitou a ideia e pagaram os proprietários. E agora, eu recebi, semana passada, estava em Erechim, um empresário daqui dizendo os produtores ainda estão plantando em cima da terra de Ló. Foi permitido que continuasse. Estão fazendo a última colheita de cenoura agora. Porque a prefeitura deixou o pessoal em cima da terra, mas resolvido o assunto. Isso é parte do que nós fizemos, parte. Eu posso contar aqui, como disse, centenas de situações que ocorreram e que nós fechamos. O Estado queria concessionar o aeroporto Cartejane, lembra, Bise? E eu dizia, o Adiló era vereador, junto com o Bandeira, vereador do partido, Bortola. O Adiló bate que esse assunto não dá. Vocês falaram na Câmara de Vereadores para que não aceitasse o Estado licitar. Se o Estado licitasse a concessão do Cartejane, seguramente nós teríamos perdido Vila Oliva. Deu certo, não foi licitado, e o aeroporto está aí.
Agora, recentemente, o Bise lembra, muda o governo Bolsonaro, nós não tínhamos concluído o processo. A preocupação, perdemos o projeto. Márcio França, que era ministro da Aviação Civil naquele instante, foi meu colega deputado, fui lá, o Bise foi junto, não sei quem mais estava, não sei se o Gasperini estava lá naquele instante. Quando nós conversamos com o Márcio, ele, Heinz, não tem problema, a preocupação era, vão continuar com o projeto Vila Oliva? Mudou o governo, pode ter outra ideia. Ele, 3 ou 4 vezes eu conversei com ele, inclusive, viu, Louro, era no início de 2023, numa ocasião lá em junho, que eu falei com o Márcio, dizia ele, Heinz, se o projeto estiver pronto, eu tenho 50, 60 milhões que eu posso empenhar agora. Eu estou saindo do Ministério e podemos empenhar. Bom, o projeto não ficou pronto e só ficou pronto agora recentemente. Isso é para falar da história, de algumas das questões que ocorreram. Mais recentemente, no dia que nós acertamos, o ministro Silvio Costa Filho, eu e o Caberlon pedimos audiência, Mauro Pereira foi junto, agora, recentemente, e o ministro disse, Heinz, nós temos condições de licitar o projeto. E eu quero anunciar em Caxias. Falei com o Louro, a deputada Denise já havia conversado também com ele, para trazer o ministro aqui em Caxias e fazer o anúncio. E ele perguntou, existe maneira da prefeitura iniciar a licitação? Digo, tem. Tem um recurso de em torno de 4 milhões que nós liberamos para a prefeitura, que pagou em Iguatemi e deve ter sobrado alguma coisa. Falei com a Adiló, e realmente existia. E no dia que ele veio aqui, recentemente, foi autorizado a licitação, e diz o Adiló que a licitação está em andamento e sairá ainda agora em dezembro. Então, o trabalho que nós começamos, Bise, lá atrás, com o Zignani, a quem eu quero render homenagem, era o presidente da MOB, depois o Postiglione, e hoje muda de novo a diretoria do MOB Caxias, sempre atuante, era o Gasperini, hoje é o Louro aqui, o presidente, no processo junto conosco, agora troca também a direção, mas é que isso é parte dessa história. Então, agradeço a vocês e vou pedir a vocês, vendam essa ideia. Assim, reitor, como eu falei lá no hospital, sobre os recursos do hospital, é outra história. O pessoal não sabe, como disse a da Randon, da Marco Polo, do Andreassa, marca se vende pelo trabalho. Não adianta dizer que o pessoal sabe, o pessoal não sabe. O dia que eu fui na Mercopar, nem 0,5% que eu vi na Mercopar tinha noção do que eu contei para vocês aqui. O que eu quero? Publicizem esse assunto, isso é uma realidade. Eu fui prefeito de São Borja, fui deputado federal 5 vezes, nunca vim fazer campanha aqui, vim fazer campanha para o Senado. Recebi os votos da Serra e de Caxias, a quem eu agradeço. E agora, não serei candidato a deputado estadual, federal, senador. Meu neto será candidato a deputado federal, a quem eu peço apoio para quem puder ajudá-lo. Eu recebi um convite do Zuco para ser vice da chapa dele. E aí, Bortola? É uma questão interna do nosso partido para resolver o que se querem. O convite veio para mim, que eu seja o vice dele. Qualquer político precisa de visibilidade, de trabalho prestado. Trabalho eu tenho. Na minha campanha para senador, o Zé Conorato, que trabalhou para ti, Odiló, o Heinz é o alemão que não fala, mas faz. Aqui estou mostrando de um feito nosso. Schmidt, que é meu quase conterrâneo, meu amigo de muito tempo. Então, isso é parte do processo para colocar para vocês. Aqui está o aeroporto Vila Oliva. Arroio do Sal, vou dar uma palhinha sobre Arroio do Sal. Também era uma demanda recebida da reunião de Bento Gonçalves, que a Serra abraçou. Este projeto foi desenhado por Dom Pedro em 1827. Eu recebi do Carrion, sozinho, em 2018, eu era pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele me convenceu e eu abracei com ele. Hoje,
teremos agora em dezembro, seguramente, o anúncio do IBAMA das audiências públicas. O aeroporto vai parar o porto vai parar de pé, será uma iniciativa privada, sem nenhum recurso público do Estado da União. Nada. 7, 8 bilhões investidos pela iniciativa privada. Daniel, nunca falei contigo o fato. O Carrião imaginava que a Randon, Marco Polo, pagasse o projeto. Digo, esqueça de Ló, Carrião. Aí ele fez a parceria com como era o engenheiro lá, Bise. Não, o engenheiro que foi a primeira empresa do projeto, Bolognese. Não deu certo, um rolo, e o Bise sabe a nossa história. Quantas vezes nós conversamos para desenrolar Bolognese e os donos do porto. Deu certo. E o porto hoje sai do papel, totalmente privado. O Filipão, que é dessa região, é um dos sócios do projeto, a quem eu cumprimento os gremistas. E lamento os meus colegas colorados, porque eu sou colorado, que o meu time pode até ser rebaixado. E vi uma fala do Filipão esta semana, que o time do Grêmio em 26 será melhor que 25. É um trabalho de quem conhece. Filipão é um dos sócios do projeto. Então isso também saiu. E para arrematar na questão da saúde, eu sou agrônomo. Onde é que está o Suzinho aqui? Viu o Suzinho estava lá na sala da reunião. Sempre trabalhei agricultura, mas me dediquei, como poucos, na saúde durante a pandemia. O senador Heinz fez 3 leis para 5.000 e tantos municípios brasileiros, inclusive Caxias. As leis nunca, e disse lá no hospital, nunca os hospitais receberam tanto dinheiro público como os hospitais receberam em 2020 e 2021 com o governo Bolsonaro. Caxias foi beneficiado, e as 3 leis do Heinz, 24 bilhões era o valor para 5.000 municípios, 21, 22, 24, 28 bilhões e 23, 33 bilhões. Isso permitiu às prefeituras usarem o recurso no ano seguinte, que era proibido. O Heinz fez. Quer dizer, tenho história para contar sobre a saúde também. E pedi, reitor, que o Hospital Geral, que o Pompeia, que o Vive Ramos, também publicizem o que eu ajudei vocês. Para vocês terem uma ideia, o único estado que triplicou o número de leitos de UTI Covid foi o Rio Grande do Sul. E a minha mão estava ajudando a vir recursos para os hospitais para fazer esse trabalho. Então, isso é outra parte que eu tenho crédito para colocar para vocês, e gostaria também que isso aqui rendesse alguma coisa, porque a gente precisa de voto, Adiló. O Adiló aqui, viu, Andreassa? Eu te conheci num comício que o Adiló fez conosco aqui. Esse moço aqui podia ser deputado estadual, e hoje, quem sabe, já é deputado federal. Ele não aceitou o meu conselho. Quis apoiar o Alckmin e a Ana Amélia, e não quis apoiar o Bolsonaro. Se ele estivesse junto comigo, apoiar o Bolsonaro, eu me elegi senador, e ele não se elegeu deputado. Se eu seguisse o meu conselho, Adiló, naquele momento, hoje tu já seria deputado, não seria prefeito, mas seria um deputado de Caxias e da região. Histórias que a gente tem para contar, mas faz parte do processo. Muito obrigado à homenagem, Andreassa, que vocês me prestaram. Muito obrigado também ao nosso Louro Celestino pela homenagem que me prestaram, Bise pela fala. Faz parte do processo. E, como disse, vivemos de voto, e voto se arruma as pessoas sabendo do que a gente fez. Então, é isso que eu peço a vocês: publicizar a saúde, publicizar o porto, publicizar o aeroporto. São coisas que estão acontecendo. Nós tivemos um papel não fundamental, decisivo para que isso acontecesse. Agradecer ao presidente Bolsonaro, ao ministro Tarcísio e principalmente o Ronei Sajoro, que capitaneou todo o processo para que nós tivéssemos esse momento hoje. Um recado final. Eu peço que preste atenção no que eu vou falar. Bolsonaro não é bandido. Está preso
porque ele ganha a eleição ano que vem para presidente da República ou quem ele abençoar e indicar. Bolsonaro elegerá governadores ano que vem, senadores, que nós temos que ter maioria no Senado para enfrentarmos um conluio entre Supremo e também o governo federal. Jamais um juiz pode ter lado. E hoje nós vemos o judiciário aparelhado com lado. Portanto, o meu empenho, e disse, não sei se o coronel da brigada está aqui, imagine vocês, um brigadiano na frente da Casa do Louro, com a esposa e o filho, o que começou a dizer, Louro? Que tem um crápula, um bandido. A questão do Bolsonaro é política, preste atenção nisso, e nós, Adiló, Bortola, Daneluz, Caleb e também o Bressan. Temos que fazer um grande trabalho com os empresários também para mostrar isso à sociedade brasileira. O Brasil tem jeito, sim, Louro, mas temos que ter um trabalho muito forte nessa direção. Eu estou pregando isso em cada lugar que vou. Portanto, obrigado pela oportunidade. Continuaremos ajudando na instância que eu tiver, mas faz parte a gratidão que tem nesse momento pela fala, Bis. A você, Andreassa, que nós conversamos com vocês, estiveram lá comigo. Eu estou hoje aqui recebendo essa homenagem de vocês. Obrigado e conte conosco. Agradecemos ao senador por sua apresentação. Convidamos para que, senador, por favor, retorne ao palco, juntamente com o presidente Celestino e o presidente Mauro, para o momento das perguntas. Obrigado aí pelas suas palavras, senador. É sempre muito bom tê-lo aqui e ter esses esclarecimentos. Eu tenho inscrito aqui para uma primeira pergunta já o empresário Astor Milton Schmidt, que é vizinho lá da sua Candelária. Né, seu Schmidt? Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu vou me permitir nominar o nosso prezado senador Heinz como o amigo Heinz. Acho que eu posso ter essa liberdade, né? Heinz, você hoje está conosco. Penso que foi e está sendo reconhecido, homenageado de forma muito justa por Caxias do Sul. As manifestações dos que nos precederam, presidente Celestino, do Mauro e dos próprios colegas empresários da reunião prévia ao nosso almoço de hoje, deixam claro nosso espírito de reconhecimento, de gratidão por alguém que talvez fez por Caxias e faz por Caxias mais do que muitos dos nossos próprios conterrâneos. Então, eu não quero ser repetitivo, mas também não quero, Heinz, perder a oportunidade tão solene e de tanta alegria de hoje, aproveitar a oportunidade que temos de conversar com um senador da República. E, para bem aproveitar essa oportunidade, eu vou arriscar algumas considerações e uma pergunta. Nós vivemos aqui na nossa região, e particularmente em todo o estado do Rio Grande do Sul, uma situação de sério comprometimento da nossa competitividade, da nossa capacidade de competir, tanto no cenário brasileiro como no cenário externo. E uma das coisas que mais machucam a nossa capacidade de competir, evidentemente, estão relacionadas com o tema da infraestrutura e com o tema
fiscal. Isso todos nós sabemos, eu não estou falando nada de novo, eu só quero montar o contexto. Sabemos também quais são os nossos desafios. Falamos em aeroporto, em porto, em estrada, em não sei o quê. Temos plena consciência, mas quando eu olho para o cenário dos nossos governos, especialmente da União e dos estados e do nosso estado, o que a gente percebe? De parte da União, nós percebemos que o Sul sofre um certo isolamento, e ele não vem de hoje, ele é histórico. Nós nunca tivemos aqui um fundo constitucional de desenvolvimento. Nós nunca acessamos algum tipo de royalties de petróleo, e somos um estado de litoral tal qual a maioria dos estados brasileiros. Nós nunca tivemos incentivos de desenvolvimento como Sudão, Sudene e por aí vai. Então, eu posso dizer que a União, de certa forma, nos ignora, para dizer algo suave e não muito polêmico. Se eu olho para o nosso estado, nós vemos um estado vergado por uma dívida praticamente impagável e que recorrentemente, nos últimos 50 ou mais anos, tem déficit operacional. Hoje, puxado pelo custeio da sua dívida praticamente impagável e por um déficit previdenciário, sob todos os aspectos, insustentável. Ora, então, caro senador, num cenário desse tipo, com a União sendo limitada por isso que expus, se estou equivocado, peço perdão, com um Estado que é vergado, o que a gente pode esperar para o nosso desenvolvimento econômico e social de parte destes entes? Nada ou alguma coisa? Obrigado, Petri. Rio Grande do Sul, terem uma ideia. Quando o próximo governador assumir, em 2027, a dívida do Estado, que hoje não está sendo paga, para um projeto elaborado pelo meu substituto, Irineu Hort, quando eu me ausentei para tratamento de saúde. O Irineu fez um projeto na segunda semana da enchente para que o Estado não pagasse juro da dívida nem prestação. Qualquer empresário que sabe conta, se eu não pago a prestação de um carro, de uma casa, de um imóvel, essa prestação vence. 24, 25, 26, o Estado foi isentado de pagar 11,7 bilhões, Petri. Esse meu projeto, do meu gabinete, do meu colega, virou a medida provisória que foi editada 3 semanas depois, copiado do meu projeto de lei. Então, o Estado estará devendo, a partir de 27, e dívida tem que ser paga, 130, 140 bilhões de reais é a dívida, será a dívida do Rio Grande do Sul, quando o próximo governador assumir, esperamos que sejamos nós, em 2027. E ali nós temos que fazer alguma coisa diferente. E aí são iniciativas que têm que ser da iniciativa privada e não de governo. Não tem mais o que vender, Adiló. Já venderam a CE, já venderam a Corsã, já venderam a Sulgás, não tem, e terá dívida para pagar. Qualquer empresário que sabe como é que funciona isso. Eu lancei na Federação, Louro, agora na semana passada, um projeto de irrigação. Daniel fala para o Juarez que o irmão dele, Gilberto, e a equipe que me homenageou 2 semanas atrás na Coswell, Heinz, precisamos de milho
para aumentar o frango, o suíno e o leite do Rio Grande do Sul. E eu apresentei um projeto de irrigação. Eu paguei, Adiló, com emenda parlamentar minha, e é muito difícil, 65 municípios, Rogério Porto, que é um craque das águas, está marcado com professores da URGS, 9.780 açudes que irrigam mais de 500 mil hectares. Isso é 12, 13 bilhões de reais de investimento. E quem faz? A iniciativa privada. O governo, Andreasa, tem que facilitar e achar uma forma para que isso pare de pé. Uma ideia. Eu me dediquei muito à questão da enchente. Só no Taquariantas, hoje, a Univates e a URGS e mais as empresas privadas levantaram em torno de 70 pequenas centrais elétricas, 70, que ajudam na enchente e produzem energia, para um estado que importa energia. Hoje tem na FEPAM 104 projetos que são liberados 4 ou 5 por ano. Isso gera mais de 1 giga de energia, 10,5, 11 bilhões. Quem faz? A iniciativa privada. Não querem nada a não ser a licença da FEPAM, e não me atrapalhe. 33% do estado do Rio Grande do Sul é proibido de fazer PCH. Proibido. Aqui tem uma perereca, aqui tem não sei o quê, aqui não sei. Proibido. Isso tem que funcionar. Então, Astor, a FEPAM tem que mudar, tem que fazer com que ela ajude e não atrapalhe. Uma licença ambiental que custa 10 mil aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina custa 2 mil, 1.500, 1.000. Lá leva 2, 3 meses uma licença, que leva 2, 3, 4 anos quando autorizam. Falei em energia que leva 25 anos para liberar, sem PCH. Isso tem que mudar no Rio Grande do Sul e seguramente vai mudar. No Brasil, a mesma coisa. Hoje não existe equilíbrio fiscal. Qualquer empresa que vocês têm em pequeno mercado, pequena indústria, qualquer coisa, vocês sabem que não pode gastar mais do que ganham. Se gastou, está ferrado e a empresa vai quebrar. Hoje, o Brasil não quebra, mas a situação é extremamente difícil porque gasta mais do que arrecada. Um país com 94 milhões de pessoas vivendo de bolsa, o pai, a mãe, um filho recebe uma ajuda. 94 milhões. Isso é 46% da força produtiva. E aí, Adiló, eu vi o prefeito de Bento, não sei o que vocês fazem aqui, tentando reconverter quem ganha a bolsa para ser empregado. Não tem mão de obra hoje. Postilhone, onde é que está Postilhone? Ontem à noite eu cheguei aqui para jantar, aí eu fui no McDonald's, 1h30 para me atender. Só venezuelano atendendo, só, tinha 2 brasileiros, aliás. Tudo venezuelano. Isso tem que mudar, pessoal. Não tem jeito de fazer isso. O país não vive. E o nosso desafio é acertar com essa gente que possa ser produtivo. O pessoal não tem forma de fazer isso sem nós debelarmos esse caso. Então, é importante que nós possamos fazer a reconversão. Vi agora, semana passada, lá em Erechim, 1.500 Bolsa Família já trabalhando. Houve um trabalho da prefeitura reconvertendo. Começou com o prefeito de Bento, não sei se vocês têm alguma iniciativa aqui, Adiló, nesse sentido, mas precisa fazer com que o poder público possa mexer nesse assunto aí também e mudar. É difícil, mas não é impossível. O Brasil tem solução, é um país extremamente rico. Obrigado. Obrigado, senador. Também inscrito aqui nosso ex-presidente, sempre presidente, Ivanir Gasparim. Bom dia, Gasparim. Bom dia. Bom, primeiramente, queria agradecer na nossa gestão o apoio que o senador Luiz Carlos tem nos dado para toda a região. Não é só Caxias do Sul, mas em nome agora da direção da SIC anterior, o meu agradecimento. Senador,
Brasília hoje vive momentos difíceis. Como o senhor vê uma saída honrosa para este momento? Os jornais, os grandes jornais ontem, os editoriais já diziam que o próprio Supremo ele foi além para punir, de repente, uma ala, mas que agora deveria voltar ao seu rio normal. Isso dito até pelo Estadão de ontem, jornal O Globo, semana passada outro, ou seja, admitindo que saímos um pouco do nosso normal e agora teria que voltar ao normal, porque, afinal de contas, a missão foi dada e a missão foi cumprida. Pergunto ao senador, qual é a saída honrosa para que não haja ruptura nesse momento em Brasília? Muito obrigado. Gasparim, jamais um juiz, em qualquer instância, tem que julgar o pobre, o rico, o preto, o branco, diferente. Tem que julgar igual, e não é o que acontece hoje no Brasil. Infelizmente, você falou e foi reconhecido pela imprensa que o judiciário tem lado e não pode ter lado. Hoje se juntou o judiciário com o executivo, com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, junto. Eu me incluo nesse processo. Eu não, mas a minha casa se inclui nesse processo. Então, a dificuldade é essa. Não pode, como a Carmen Lúcia disse assim, por enquanto até a eleição pode, depois nós vamos mudar a lei. A lei não pode ser até depois de amanhã. A lei é sempre a mesma lei. E não é o que ocorre hoje no Brasil. Temos que fazer a nossa parte e nós vamos trabalhar nessa semana. O que eu quero é uma anistia ampla, geral e restrita, que é o que precisa. Querem matar o Bolsonaro. Imagine o general Heleno, quem eu conheço, 79 anos com Alzheimer, vai para Papuda, é para matar o cara com 21 anos de condenação. Ele terá 100 anos se sair da cadeia, e não sai. Portanto, a anistia tem que ocorrer. E para quem conhece o que eu conheço, o golpe não foi dado por quem foi lá, inclusive caxienses e gente da Serra Gaúcha, presa hoje com tornozeleira eletrônica. Um crime o que aconteceu. O golpe foi dado pelo Alexandre de Moraes e a tropa do Supremo e pelo Palácio Planalto. Pasmem vocês, desde que foi inaugurado o Palácio Planalto por Juscelino Kubitschek, nunca aquela casa ficou desguarnecida. Tem a guarda presidencial 24 horas por dia, Andreassa. 365 dias por ano. E casualmente, nesse dia, a guarda não estava. E o general G. Dias recebeu manifestantes, que não os nossos, gente infiltrada, para fazer a depredação que fizeram. Não é justo que essas pessoas paguem como a Débora do Batom 17 anos de cadeia por pintar uma frase e perder o mané. Qual é o problema? Passaram água e sabão, a estátua está a mesma. Então nós temos que resolver o problema da anistia. E queremos que esta semana possamos dar esse presente para o Brasil. Esta semana, ou na semana que vem, fazemos na Câmara, em primeiro lugar, no Senado, essa solução, Gasparim. Isso não pode permanecer. Por isso eu disse para vocês, Bolsonaro não é bandido. Isso é um crime político que estão imputando ele que não fez. Quem roubou está solto. E quem não roubou está preso. Temos que mostrar isso à sociedade brasileira. Ok, senador. Temos inscrito então também nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi. Bom dia, Bisi. Boa tarde a todos. Como o senador me nominou 2, 3 vezes aí, eu vou ter que me explicar agora, né, senador? Mas, e depois, Andreassa, nós temos que fazer um outro almoço para comemorar os 60 anos da CDL, né? Tu tá aí para fazer alguém fazer pergunta para ti e eu não vou fazer para ti essa pergunta. Mas eu só vou lembrar, para que serve o voto? Por que nós elegemos os nossos políticos? Muitas vezes a gente vota pelo partido, vota pelo o mais simpático, o que chegou aqui, o que veio aqui, falou algumas coisas e foi embora. Nós temos um político aqui, que está representado pelo senador Heinz,
que fez muito pela nossa região, como nunca ninguém fez nesse país. Isso eu sou testemunha, por isso que ele me citou várias vezes, porque eu acompanhei várias pautas em que o ministro, já estou chamando ele de ministro, né? Do que o Heinz liga para todos, ele pega um assunto e segue. Liga para um secretário, liga às 7 da noite, às 5 da manhã, o Rogério que sabe, praticamente toda semana o senador liga, porque ele faz follow-up. Ele vai atrás, onde é que parou, por que que parou? Então nós temos um político que realmente trabalhou por nós, então eu quero fazer esse reconhecimento ao senador Heinz, um agradecimento ao senador Heinz por tudo que tem feito, além de todas as pautas que foram nominadas aqui pelo protocolo, qualquer um que vai a Brasília, com certeza terá o gabinete do senador Heinz aberto. É um gabinete que tem fila para entrar, porque os prefeitos vão lá, ele tem um prefeito que atende os prefeitos, tem um secretário maravilhoso lá, o Cláudio, que faz, o nosso reitor está fazendo assim com a cabeça, porque muitas pautas da nossa universidade foi atendida pelo senador Heinz e a equipe. Minhas pautas pessoais também, da minha entidade, ele sempre nos atendeu. Então, eu estou pedindo a palavra para reconhecer e agradecer ao senador pelo tudo que tem feito na nossa região. Eu pergunto para vocês, qual é o nome dos nossos 2 senadores? Rápido, quem é? O que fizeram? E os que passaram? Então, pessoal, nós temos em Brasília um senador de portas abertas, um gabinete sempre aberto, seja que partido for, ele atende. Então, eu queria agradecer, senador, pelo seu trabalho incansável. Eu sempre digo que ele é onipresente. Agora ele está aqui, amanhã está em Brasília, depois ele vai estar em São Borja, depois Porto Alegre, vai lá em Curitiba para falar com quem está fazendo o projeto do porto, do aeroporto, por que não sai. Ou seja, muito obrigado, senador. O senhor representa realmente o que é ser um senador da República. Um senador do Rio Grande do Sul e o senador de Caxias do Sul, principalmente. Mais do que Candelária. Muito obrigado, senador, pelo seu trabalho. Obrigado, Bise. Uma homenagem ao Rogério, viu? Eu não falei no Rogério. Então negamos aí. Rogério. Obrigado ao Rogério do Mob Caxias aí, que também é um parceiro nosso de todas as horas. É o meu assessor especial aqui em Caxias. Obrigado, Rogério. Para fecharmos, então, as perguntas do dia de hoje, senador, nós temos mais alguns inscritos, mas, dado ao tempo, nós vamos apenas ouvir aí as considerações do prefeito Adilóide Domênico, para que a gente possa entregar dentro do nosso horário comprometido. Prefeito, bom dia. Muito bem, bom dia, presidente Celestino. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Mauro, né? Em nome do Mauro, toda a direção do CDL, pelos 60 anos, essa entidade que orgulha Caxias do Sul, mas, acima de tudo, pela parceria com a Prefeitura no Brilha Caxias, que lá em fevereiro, na primeira reunião com ele e o Lucas Magnani, já começamos essa conversa que deu muito certo. Estamos ajudando a levantar a autoestima dessa cidade, graças a Deus, nessa parceria saudável aí com Manhã Bosco. Então, sábado e ontem, senador Heinz, 2 eventos aí maravilhosos. E a gente aqui, não é demais a gente reconhecer que o Pedro segurou de pé o Natal de Caxias. Ao longo dos anos, quando não se fazia nada, foi o Manhã Bosco que ainda lembrava a data de Natal. Mas, senador, dizer, em primeiro lugar, que naquela ocasião, em 2018, realmente eu era candidato a deputado e conheci o senador no início da campanha e ele me disse, se tu não quiser rolar pedra moro acima, vem comigo que nós... Eu errei no apoio por lealdade, porque a nossa chapa estava apoiando na ocasião o Alckmin e a Ana Amélia, mas não errei para senador. Não errei, fiz campanha para a pessoa certa e hoje, Bise, tu tem toda a razão. Os teus filhos que me indicaram. Hoje nós temos aí, na pessoa do senador Heinz, tudo que o Bise falou eu assino embaixo, né?
talvez o horário um pouquinho mais, às 4 da manhã eu já recebi telefonema, tu foi muito generoso, às 5, e cobra, e faz as coisas andar. Então, senador, nossa gratidão eterna, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui em Caxias do Sul, e o aeroporto deve muito ao seu trabalho, a gente sabe disso. Só não foi o Guerra que comprou a área, porque ele ficou se enrolando, estava negociando para o Estado comprar, e na época o Cassina veio falar comigo, eu digo, compra, não espera pelo Estado, garante a área. E realmente, depois o senhor fez reunião com os produtores, e hoje nós estamos aí a passos largos. Se Deus quiser, nós vamos publicar o edital já nos próximos dias, e o aeroporto vai se tornar uma realidade e uma necessidade para a região. A nossa logística é um dos grandes gargalos, e o senhor defende duas bandeiras muito importantes, que é o porto da Herói do Sal e o aeroporto da Serra Gaúcha. Inclusive temos o apoio muito firme do prefeito de Gramado. O Nestor tem sido muito parceiro nisso aí. Então, senador, nossa gratidão, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui em Caxias. Eu sei da importância do seu trabalho, seu gabinete sempre de portas abertas. Nunca precisei marcar para ser recebido pelo senador Reis lá em Brasília, né, Bortola? É um senador disponível, que nos ajuda, que tem trânsito na capital da República, isso é muito importante. Então, parabéns, senador, pelo seu trabalho, que Deus lhe dê muita saúde, que o senhor consiga contribuir muito na política. Não concordo com o senhor deixar de concorrer, nós queremos que o senhor continue nos ajudando na política. Obrigado, presidente Celestino, parabéns pela gestão, né? Esqueceu de dizer que já vai estar passando o bastão para o Bira e toda a sua equipe já nos próximos dias, né? Muito obrigado por tudo. Odiló, Manhã Bosco, onde é que está Manhã Bosco aqui, ó? Viu? Eu vim aqui, numa das reuniões, num dos comícios que a gente fazia ambulante, eu molhei as calças, me molhei todo, e o Postiglione comprou uma calça lá no Manhã Bosco, tive que trocar uma calça e uma camisa, e o Postiglione me deu de presente, comprar no Manhã Bosco. Obrigado, Manhã Bosco, também. Muito bem. Mauro Andreassa, 60 anos, então, para as tuas considerações finais dessa linda festa. E eu repito, nós enquanto SIC, essa entidade que agrega muitas outras entidades, nos sentimos muito honrados quando alguém escolhe a nossa casa para comemorar a sua festa. É muito bom ter sido essa tua escolha. Eu estando presidente, boa tarde a todos primeiro. Eu estando presidente, me sinto honrado nesse jubileu do CDL e poder ter ainda 3 fundadores que estão conosco. Hoje temos aqui o seu Martinato e o Fole, e deve ter o Beretta. O Beretta não vi aí, mas ele também é fundador. Então pediram se eu era fundador. Não sou fundador, mas temos a honra ainda de termos eles conosco. Aquelas 3 pessoas, aliás, aquelas pessoas que se reuniram pondo o nome no caderninho, eu lembro vagamente que o meu pai tinha lá algumas coisas dos nossos pagadores, quando eu chegava lá e sabia que se não pagava bem, não vendia, né? Então, para a nossa CDL também é um prazer estar aqui na SIC e ter o Reis ter aceitado. Eu acho que acertamos no alvo, né? Na pessoa, mesmo que o Bisi falou que teríamos que fazer uma outra festa, eu acho que ganhamos um presente com a explanação do Reis aqui sobre a mobilidade. O que a mobilidade faz para o dia a dia todo, né? Não só o comércio. Se não tivéssemos os portos, os aeroportos, as ferrovias, estaríamos de que maneira, os aeroportos? Então, Reis, muito obrigado. CDL aqui de coração agradece a sua solista estada aqui. Obrigado. Senador, eu acho que o senhor sai de Caxias hoje um pouco frustrado, né? Imagina vir para Caxias do Sul e sair sem uma listinha de pedidos. É frustrante, né? Nunca aconteceu isso na sua vida, eu acredito. Mas hoje era só para a gente comemorar mesmo. E obrigado por ter aceito o nosso convite em nome lá do CDL para estar aqui. Adiló, eu vou vir aqui no lançamento do edital, viu? Me convida, vai estar no... Valeu. Muito bem. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter estado conosco, não só no dia de hoje, mas nas 34
edições anteriores da nossa RA, a nossa próxima reunião, almoço, não será almoço, será jantar, em que nós vamos comemorar a posse do Bira e dos seus vice-presidentes para a gestão do próximo ano. Muito obrigado a todos e uma ótima e produtiva semana. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos. É escutarmos uns aos outros, é estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança. É contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado. O cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Prosseguindo exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo.
Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha.
Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.